Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lucas Antunes, eu sou arquiteto, marceneiro e aqui eu ensino tudo o que vocês precisam saber para planejar, projetar e executar os seus próprios móveis. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo. E antes de começar o vídeo, já deixa aquele like para dar aquela força pro canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre projeto de gabinete suspenso para cozinha e aproveitar para falar sobre o sistema de fixação por mão amiga. Aqui eu tenho o ambiente da nossa cozinha já desenhado com a nossa bancada da pia e eu vou fazer o projeto do gabinete aqui em cima rente a essa pia. Antes de mais nada, definir algumas alturas e a distância mais usual que existe para projetar móveis suspensos sobre as pias é 60 centímetros. Então eu vou colocar aqui a nossa guia, 600 milímetros acima da nossa pia. E a gente vai fazer um fechamento superior com uma altura de 80 milímetros. Então 8 centímetros vai ser a distância entre o teto e o topo do nosso gabinete. Então essa aqui é a área do nosso armário suspenso. Eu vou fazer esse armário dividido em duas partes. Agora a gente vai falar sobre profundidade. Eu vou fazer esse gabinete superior aqui com uma profundidade de 35 centímetros. Então 350 milímetros. E esse nosso armário ele vai ser com um acabamento tamponado. Então nós teremos aqui nas nossas laterais, eu vou usar chapas de 15 milímetros para fazer esse móvel. Nós temos nossos tamponamentos laterais, nosso tamponamento inferior e o nosso tamponamento superior. Eu vou fazer o nosso tamponamento lateral indo até o teto, e aqui na frente o nosso móvel vai receber só um fechamento na parte frontal. Então esses são os nossos dois tamponamentos laterais, e agora eu vou desenhar o nosso tamponamento inferior. O nosso tamponamento superior, como ele não vai aparecer inteiro, ele vai ser feito só com uma régua aqui na frente do nosso móvel. Então eu vou desenhar ela aqui atrás, vou desenhar ela com 80 milímetros e jogar ela para frente. Porque esse vão aqui atrás ele não vai aparecer, porque ele vai ser tampado pela caixa interna do nosso armário. Agora a nossa caixa interna. Como a gente está falando sobre um armário suspenso que vai ser fixado com um sistema de mão amiga, é preciso que exista um recuo entre a parede e o fundo do nosso móvel, e esse recuo ele precisa ser de pelo menos 15 milímetros, que é a espessura das nossas réguas que vão funcionar como sistema de fixação. E agora eu vou ocultar a nossa parede para ficar mais claro. Então digamos que o nosso móvel aqui ele está dividido em dois módulos, e aqui nós temos a nossa caixa interna com 15 milímetros também e recuada 18 milímetros para trás. Aí a gente replica essa peça para a parte de cima e desenha as nossas laterais, 15 milímetros também aqui e aqui, e a gente duplica essa caixa para o lado. Percebam que a caixa, por enquanto, ela está desenhada rente aos nossos tamponamentos. Só que isso não vai permitir que a gente instale esse móvel com o sistema de mão amiga. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa recuar essa nossa caixa em relação ao fundo do nosso móvel. Primeiro, 15 milímetros, que seria a espessura das nossas réguas para mão amiga, mais 6 milímetros do fundo dessa caixa. Então a gente vai deixar tudo na mesma profundidade. Agora nós desenhamos o nosso fundo com 6 milímetros de espessura, e perceba que aqui fica um recuo entre a caixa e o nosso tamponamento, porque esse é o espaço necessário para a gente desenhar o sistema de mão amiga. Agora que a gente já tem a estrutura principal do nosso móvel desenhada, eu vou desenhar as nossas réguas de fixação. E como que ela vai ser feita? Primeiro a gente desenha uma régua que vai ser fixada no móvel, e eu vou desenhar ela com 80 milímetros de largura. E essa mesma régua vai ser aplicada no fundo da outra caixa. E essa régua, como ela vai servir de sustentação para nossa caixa, ela precisa ser parafusada e colada no nosso móvel para dar bastante rigidez. Agora a gente vai desenhar uma segunda régua
que vai ser encaixada na nossa primeira régua e essa segunda régua vai ser fixada na parede. E agora eu vou dar uma apagada aqui só pra gente visualizar melhor o que eu tô falando. Eu vou deixar só essa caixa para ficar bem claro. Então aqui, ó, essa primeira régua aqui, eu vou pintar ela de vermelho para ficar claro. E a outra régua eu vou pintar de laranja. A régua vermelha, ela tá fixada na caixa do móvel e a nossa régua laranja tá fixada na parede. E como que uma régua vai se juntar na outra? Vai ser feito um recorte em ângulo de 45 graus em cada uma dessas peças. Então, na peça vermelha, nós fazemos um corte 45 graus. E a gente faz o mesmo recorte na peça laranja. Dessa forma, a peça vermelha e a laranja vão ficar encaixadas. Lembrando que é importante que a nossa régua que está fixada na parede seja menor do que a régua que está fixada no nosso móvel. E por quê? Porque na hora que a gente encaixa esse móvel, se ela tiver rente à caixa do armário suspenso, a gente não vai ter espaço para ajuste da nossa caixa. Então a gente precisa ter a possibilidade de mexer a caixa do móvel de um lado para o outro. E a gente faz a mesma coisa na outra metade do móvel. Essa mesma régua aqui e a gente copia a da parede para lá. Aí depois que a gente fixou a régua na parede, basta vir e encaixar o móvel por cima dessa régua. Alinha ele em relação à nossa pia e vem fixando os tamponamentos que vão esconder essa diferença de profundidade que existe nas caixas de dentro. E por que que o sistema de mão amiga é interessante? Porque ele permite que você faça um tipo de fixação na qual você consegue verificar antes de instalar o móvel se tá tudo no nível. Porque, por exemplo, como a gente vai fixar essas duas peças laranjas na parede antes de fixar o nosso móvel, a gente consegue fixar elas no nível. E a partir do momento que a gente vai encaixar o nosso móvel por cima delas, necessariamente o nosso móvel também vai ficar no nível. Lembrando que, como a gente precisa ter um certo jogo, um certo espaço para que a gente consiga levantar o móvel por cima da régua laranja, descer ele e encaixar, o nosso móvel, quando é fixado com régua para fazer mão amiga, ele não pode ser projetado para ser instalado rente ao teto, porque senão não vai ter espaço para usar esse sistema. E aí, a partir do momento que você encaixou o móvel, ele já está firme. Se por algum motivo você considerar necessário, é possível que se coloque alguns parafusos de fixação na caixa, prendendo na nossa peça laranja. Então agora que a gente encaixou o nosso móvel, eu vou terminar de desenhá-lo. Aqui a gente vai fazer a nossa régua de fechamento superior. Vamos desenhar as nossas prateleiras. Eu vou fazer elas com 18 mm, porque é um móvel que tem uma largura de 94 centímetros mais ou menos. Então é um vão relativamente grande. A prateleira de 15 mm corre o risco de envergar no meio conforme vai colocando o peso. Vou colocar duas prateleiras de cada lado. Eu vou recuar elas em relação à frente do nosso móvel. Recuar 1 centímetro para não ficar pegando na porta, dar um acabamento mais bonito. Aí para desenhar as nossas portas, vou dar um recuo de 3 mm em relação à caixa. Basta dividi-la no meio. Costumo deixar um vão de 2 mm no centro. Aí basta copiar as portas para o outro lado, lembrando de deixar o devido recuo na lateral. Eu costumo deixar um recuo de 3 mm. Aí, se a gente estiver falando de puxador convencional, puxador alça, o nosso projeto é basicamente esse. Aí, se você quiser fazer puxador em perfil, a gente tem que fazer um desconto no comprimento da porta que seja compatível com a altura do nosso perfil. O padrão costuma ser 35 mm, é o mais comum. Existem puxadores mais largos ou mais finos, mas eu costumo usar os de 35 mm. E aproveitando que a gente está falando sobre gabinete suspenso de pia, eu vou falar sobre um tipo diferente de puxador, que ele funciona mais ou menos como um puxador cava, só que não é preciso fazer nenhum tipo de corte ou usinagem nas portas. A diferença é que existe uma construção diferenciada na própria caixa do nosso móvel. O que a gente vai fazer? Aqui na parte inferior da nossa caixa, entre o tamponamento e a caixa interna, eu vou fazer uma série de engrossos que vão deixar um vão entre a porta e a caixa, dessa forma.
Vou colocar 45 milímetros. Aí a gente alinha a nossa caixa de volta ali em cima. E aí agora, nesse vão, a gente vai fazer um engrosso com 3 réguas de 70 milímetros de largura. E a gente vai fazer essas réguas recuadas em relação à frente da nossa caixa. Então a gente vai colocar ela 15 milímetros para trás e vai desenhar aqui, ó, a régua. E aí basta copiá-la mais 2 vezes. Aí tá vendo? Aqui a gente cria como se fosse um rasgo no nosso móvel que vai permitir que a gente enfie a mão por baixo da nossa porta e puxe ela por baixo. Então a gente vai reexibir aqui a nossa porta e aí já tá pronto o nosso puxador cava diferenciado. Aí na frente, no topo dessas réguas aqui internas, basta colocar a mesma fita de borda dos tamponamentos do nosso móvel. Aí eu vou colocar aqui uma corzinha só para deixar bem claro. Vou colocar uma madeira qualquer aqui só para ilustrar. Então os tamponamentos e fechamentos são todos amadeirados. Aí aqui ocultando no topo dessas peças a gente pinta, a gente coloca a nossa fita de borda e aqui a gente, como nós temos 3 réguas dando 45 milímetros de altura, a gente vai usar a fita de 64 milímetros de espessura. E aqui nas peças internas nós podemos usar chapas brancas, só colocar a fita de borda madeirado como é a parte externa. E as prateleiras podem ser no branco TX normal mesmo. Então, no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like, compartilha com os amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.